empenho de Vossa Excelência ainda ter conseguido fazer lançar os votos na pauta de ontem do PJE, ainda ter feito a tempo, possibilitando também que nós fizéssemos as adaptações, não é, facilitando o desenrolar da sessão de hoje. Muito obrigado. Passo então a palavra à secretária para anunciar os processos retirados de pauta. Os processos que vão ser retirados em face da ausência do doutor Antônio é o processo da pauta física, o número 1, o número 3, o número 35 e o processo extra pauta, né? O processo 678/2015-143, O 36, ó. que na sequência seria o 36 da pauta. Esses da pauta física. PJE1. No PJE é a sessão de 9 e 16, ela vai ser integralmente retirada de pauta, porque a relatoria do doutor Antônio, todos os processos, os 6 processos estão sendo retirados e tem sustentação oral no processo número 3, que é o 10.517, no número 4, que é o processo 10.532, número 5, que é o processo 10.747, e no número 6, que é o processo 10.943. Todos esses estão sendo retirados de pauta e também o que não tem inscrição, o processo 10.263 e o processo 10.374. Todos esses retirados de pauta. Relatoria do doutor Antônio. Ao pregão, então, os processos com pedido de preferência. Isso, deixa eu só abrir essa aula. Então, o primeiro processo com inscrição para sustentação oral vai ser uma sustentação oral à distância, é o processo número 19 da pauta de 915. Processo 10.714, recorrentes. Carlos Trante, Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A., Telemar Norte-Leste, Recuperação Judicial, Telenorte-Leste Participações S.A. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrita para sustentação, doutora Simone Nery de Souza. Doutora Simone está falando pelo autor. Se confirma com ela, por favor. Só está falando pelo Carlos. Bom dia. Tá um pouco ruim a conexão, eu não estou ouvindo direito. Não sei se é por aí ou por aqui que verifica, eu não estou ouvindo direito. Vossas Excelências estão me ouvindo? Sim, doutora Simone. Doutora Simone. Agora sim. Fala pelo Carlos, doutora? Pelo Carlos. A doutora tem a palavra. Obrigada. Bom dia a todos, colenda turma, nobres julgadores. No caso, eu sou recorrente pelo reclamante, pugnando pela procedência dos pedidos que foram julgados improcedentes. Eu gostaria de pontuar um a um dos tópicos e fazer as associações desses com as provas respectivas. A maioria dos pedidos iniciais foram julgados improcedentes ao argumento de que o reclamante, ora recorrente, não teria se desincumbido do seu ônus probatório. E de fato, todas as provas que precisariam ser produzidas o foram, seja em audiência, prova documental ou pericial. Eu vou iniciar pela questão da promoção vertical. Com o devido respeito ao novo magistrado que julgou a demanda, o reclamante, ora recorrente, ele foi promovido a supervisor em fevereiro de 2013. E essa promoção só foi anotada na sua carteira de trabalho em dezembro de 2013. Em audiência, nós produzimos a prova oral com o próprio depoimento do preposto. O preposto confessou expressamente em seu depoimento que o reclamante havia sido promovido de encarregado para supervisor por volta de abril de 2013. Ou seja, em que pese ele não ter afirmado exatamente que foi fevereiro, mas foram 2 meses após, foi abril de 2013. E a promoção oficial só foi registrada na carteira em dezembro. Então, desse modo, entendemos que a prova foi produzida, embora com 2 meses de diferença, mas bem antes daquela promoção anotada em carteira. Então, entendemos que a prova foi feita, inclusive com o próprio depoimento pessoal.
Passando à questão da periculosidade. No que tange a periculosidade, o MM juiz de primeiro grau entendeu que não houve prova capaz de desmerecer o laudo técnico. No entanto, excelências, é importante ressaltar que o próprio laudo técnico, ele condicionou a prova. Na conclusão pericial, ele fala o seguinte, que somente seria devido o adicional de periculosidade por força de convenção coletiva, se fosse comprovada aquela previsão legal em acordo coletivo. E todas as CCTs e acordos coletivos foram juntados aos autos. Na sua cláusula 17ª, a previsão expressa de que os técnicos que executam as atividades em áreas aéreas de telefonia devem receber o adicional de periculosidade. O que aconteceu no caso do autor? O autor ele recebia esse adicional e quando ele foi promovido, ele deixou de receber o adicional. No entanto, na promoção que ele teve, as suas funções elas apenas aumentaram, elas não foram excluídas as funções anteriores. Isso foi provado tanto nos depoimentos com as testemunhas que afirmaram que o reclamante, mesmo quando o supervisor acompanhava as equipes e subia nos postos se necessários, e além desses depoimentos, o próprio PPP juntado aos autos comprova que as funções, à medida que o autor ia sendo promovido, ele ia aumentando as funções dele, mas não eram eliminadas as anteriores. Só para dar um exemplo bem rápido da descrição das atividades do PPP, está lá, de 2013 a 2011, inspecionar e aprovar atividades executadas pela equipe, treinar e atualizar sobre os procedimentos e instruções de trabalho, treinar e acompanhar seus empregados, além de outras. Depois, quando ele mudou de função, as mesmas atividades, treinar equipes, inspecionar e aprovar atividades e outras. Novamente, em 2013, conhecer e fiscalizar a qualidade da execução, conhecer a configuração, zelar pela organização, avaliar projeto e orientar o pessoal quanto à execução das atividades, e assim sucessivamente. Cada promoção que ele teve não mudava a natureza das atividades, apenas aumentava algumas atribuições de chefias mais importantes, mas não mudava as atribuições. Então a gente entende que tanto o laudo pericial condicionou essa prova, existe prova documental disso, que é o próprio PPP, documento unilateral, além das provas que foram produzidas em audiência. Então também com relação à periculosidade, a gente pede a procedência do pedido. Na questão das horas extras, também o mesmo fato, o nobre juiz entendeu que não teve prova suficiente. Só que, desde a impugnação à defesa, nós impugnamos os cartões de ponto, que ele mostrava uma jornada que, em média, o autor encerrava as atividades por volta de 5h30, 15 para 6 aproximadamente, era a média dele. Nós impugnamos os cartões de ponto no momento oportuno e, em audiência, mais uma vez, o preposto da reclamada confirma que, na média de 2 a 3 vezes por semana, o recorrente ele estendia a jornada dele até às 7h30 da noite, que aos sábados costumava trabalhar até às 5 da tarde e que poderia ocorrer dele chegar antes das 8 horas da manhã. Ou seja, novamente a prova das horas extras foi produzida com o próprio depoimento pessoal e o juiz entendeu que não houve prova, então indeferiu o pedido de horas extras. Novamente pedimos a procedência do pedido, uma vez que a prova oral foi produzida nesse sentido. E as testemunhas acompanharam o depoimento do preposto nessa questão do elastecimento da jornada e tudo mais. Questão do sobreaviso. Também, o próprio preposto confirma que o recorrente participava dos plantões, que sempre havia um supervisor de plantão, que poderia acontecer do autor ser acionado fora do horário de trabalho em caso de emergência, que ele ficava com o celular 24 horas à disposição da empresa. Isso são fatos alegados tanto pelo preposto e as duas testemunhas, tanto a testemunha do reclamante quanto a testemunha do reclamado. Confirma que ele ficava com o celular 24 horas, podendo ser acionado, que no caso, se tivesse uma emergência, podia mandar o técnico e que geralmente isso implicava na sua locomoção também. Então, também entendemos que a questão do sobreaviso foi comprovada através de prova oral, tanto com depoimento pessoal quanto com as testemunhas. E por último, excelências, a questão da doença ocupacional. O reclamante ele sofria de depressão e ocorreu uma perícia que foi avaliar a questão do nexo entre as atividades dele e essa depressão. O que o perito falou? Mais uma vez, ele condicionou o laudo. Ele falou que se fosse comprovado uma jornada exaustiva e sobrecarga de serviço, cobrança de produção,
que estaria associado o nexo causal, a depressão poderia ter sido originada no trabalho ou o trabalho teria agravado aquela doença dele. Pois bem, nesse ponto específico, quero só fazer uma consideração, que mesmo que a medicina não seja uma ciência exata, e essa associação entre atividades no trabalho e doenças de cunho emocional são situações mais complexas. Estabelecer o nexo nesses casos, a gente entende que é uma situação delicada. Porém, hoje em dia é cada vez mais comum essas doenças, estresse, depressão, fadiga, estar associado ao tipo de trabalho, à rotina de trabalho dos empregados. E nesse caso, após o laudo pericial ter condicionado essas provas, a gente verifica 4 pontos. Primeiro, jornada excessiva. Ficou comprovado que ele sempre extrapolava a jornada dele, além de estar de sobreaviso. E em um dos depoimentos fala que ele passava as ordens de serviço para as equipes de casa. Ou seja, além da extrapolação, ele ainda trabalhava em casa. Outro ponto, que havia cobranças excessivas. Uma das testemunhas confirma essas cobranças. E por último, que ele ficava 24 horas com o celular à disposição da empresa. Então nós entendemos que aquele condicionamento que a prova pericial fez, ele foi sanado com o depoimento das testemunhas e o depoimento pessoal. Também pedimos a procedência do pedido na questão do dano moral pela doença que foi originada ou ao menos agravada pelo trabalho. Essa é a minha sustentação, agradeço a atenção de todos, muito obrigado, um bom dia a todos. Relator do processo, foram abordados aqui os tópicos trazidos no recurso do reclamante. Quanto ao da reclamada, eu estou negando o provimento mesmo, trata mais da questão de licitude de terceirização, é matéria recorrente, já conhecendo o entendimento predominante, eu fico vencido sobre o tema e nego o provimento. No recurso do autor, com relação às diferenças salariais, eu estou dando um provimento parcial, porque de fato existe a confirmação do preposto quanto a fatos alegados na inicial, estou dando um provimento parcial nesse tópico. Quanto à periculosidade, o reclamante afirma que continua exercendo as mesmas funções, só foram acrescidas outras depois da promoção dele, mas não é o que o perito apurou. Pela apuração do perito, a partir do momento em que ele se tornou supervisor, ele deixou de se expor ao agente caracterizador da periculosidade. Prova não veio aos autos de que a realidade fosse outra, que não aquela considerada pelo perito. Por isso, nesse tópico, eu estou negando o provimento. Quanto à jornada de trabalho, também o reclamante impugnou os cartões de ponto desde o início, mas a prova não foi suficientemente robusta a demonstrar que a jornada efetivamente exercida por ele foi diversa daquela objeto de registro e de remuneração. Ao final, a doutora argumenta da tribuna que ele ficava praticamente 24 horas por dia à disposição da empresa, mas o fato de portar um telefone celular não pode ser considerado como tempo à disposição nos dias de hoje. Todo mundo tem celular ligado 24 horas por dia, não só celular, mas aplicativos. Todo mundo hoje está conectado 24 horas por dia com todo mundo. Inclusive, a considerar assim, nós teríamos também que excluir durante a jornada os tempos que nós estamos conectados com nossos assuntos particulares. O mundo atual exige uma ponderação na análise do que se considera tempo à disposição ou tempo usado para interesse particular. Você não tem mais como se desvincular da sua vida particular quando está no trabalho, nem se desvincular do trabalho quando está em casa. Você não desliga. Você desliga. Embora nós tenhamos a opção de pôr no silêncio, mas ninguém para. Às vezes eu estou em casa, chega mensagem de assistente de madrugada perguntando
O que esse sujeito está fazendo, trabalhando a essa hora, né? E não só trabalhando, mas me dando trabalho. Eu tenho a opção de desligar. Se eu não desligo, né? Como também estou, às vezes você está trabalhando, chega lá mensagem de casa, problema disso, problema daquilo, e você também tem que resolver as coisas tudo ao mesmo tempo. Então, eu não considero que a mera existência de a mera possibilidade de contato através de um celular, nos dias de hoje, todo mundo está conectado com todo mundo 24 horas por dia, possa caracterizar tempo à disposição do empregador. Com relação à doença ocupacional, a doutora diz muito bem que a medicina não é uma ciência exata, e se ela não é, a psiquiatria é menos exata ainda. E no caso aqui, uma doença que não é psiquiátrica, mas é psicológica, o perito constatou que o reclamante tem sintomas de depressão. Depressão, identificar uma causa exata para a depressão é uma coisa, eu diria até impossível. Eu nunca ouvi de nenhum psiquiatra ou psicanalista a afirmação da mera possibilidade de se declarar de maneira exaustiva que a determinada depressão de determinado indivíduo foi ocorrida por determinado fato. Nós vemos agravantes ou minorantes de sintomas nesses casos aí, em razão de atividades pessoais, profissionais, e do que tenho acompanhado, tenho visto mais casos de depressão por falta de trabalho do que por excesso. Claro que determinada circunstância do trabalho pode provocar uma patologia psicológica, ou mesmo a própria depressão, que pode ser identificada como a depressão, mas aí com elementos bastante clarificados na gestão processual. E não vejo aqui que isso tenha ocorrido. Cobrança excessiva, estabelecimento de metas, isso aí, em princípio, poderia até considerar como desencadeador de um episódio depressivo. Mas, mesmo assim, não há mera prova assim, quase que genérica de havia abuso, havia isso, havia aquilo. Não, deveria ter via aos autos a prova de fato específico com a gravidade suficiente a se apresentar como o fator desencadeador do episódio. E também não vi isso nos autos. Em resumo, estou conhecendo dos recursos negando provimento aos apelos das réis e dando parcial provimento ao do autor, para acrescer a condenação de diferenças salariais no período de 1º de abril a 30 de novembro de 2013, com repercussão no Fundo de Garantia acrescido de indenização de 40%. Reclamada deverá retificar a CTPS no que concerne a promoção para supervisor operacional D3, fazendo constar a data de 1º de abril de 2013. Eu fico vencido quanto à ilicitude da terceirização e declaro a natureza salarial da parcela acrescida, excluindo as incidências reflexas que são indenizatórias. Eleva o valor da condenação para 5.000, com custas ainda pela réu, no importe de R$100. É o meu voto, doutora Juliana. Bom, parece que eu vou ficar vencida nas minhas divergências, mas eu vou pontuar. São 3. Quanto ao adicional de periculosidade, não vou me estender muito, mas enquanto encarregado, o autor recebia o adicional. Depois ele é promovido a supervisor, ou, nessas ocasiões ele inclusive substituía os encarregados. Então não vejo como se afastaria a incidência do adicional de periculosidade. Quanto à jornada, acho que a prova oral, ela teria força suficiente para poder desconstituir as folhas salariais, as folhas de ponta apresentadas. Tem testemunho do autor, que inclusive trabalhava mais de 10 anos para os mesmos
para as mesmas réis e detalhou como é que eram elastecidas as jornadas do autor. E confirmou, inclusive, a utilização do celular, 24 horas. Eu concordo com o desembargador quando diz que hoje a gente está conectado. Eu costumo falar, engraçado, há algum tempo que eu estou de férias quando eu posso desligar o celular. Porque uma coisa é eu poder desligar o celular. Põe no silencioso e se assistente, assessor, alguém do tribunal tentar entrar em contato comigo, eu simplesmente posso não atender e nem retornar. Outra coisa é como foi no último fim de semana que eu era plantonista no tribunal. Eu estava realmente de plantão no tribunal. Meu celular estava ligado, informado, a assessoria junto comigo de plantão. E se alguém chegasse, eu teria que responder. Eu não tinha essa possibilidade de não atender. Então, eu entendo que o plantão, 24 horas, apesar de eu não poder considerar, não, jornada, né? A pessoa trabalha 24 horas. Não é isso. Mas ele é um fator, sim, que ele deve ser considerado, inclusive para efeito de cobrança e aí para efeito de saúde. Hoje o Brasil já é a terceira causa de afastamento do trabalho, aí não estou falando de falta de trabalho, estou falando do trabalho, é a doença psiquiátrica. Já é. Assim como tem acontecido em outros países. Então, eu entendo que, sim, excesso de cobrança pode contribuir para isso, e normalmente contribui. O excesso de jornada, sabidamente, é um fator que a gente exaure completamente, não dá conta, adoece. E, pelo laudo que foi apresentado, o labor, no caso específico, é uma concausa. Foi tido como concausa e é assim que eu vejo. Então, eu divido quanto à jornada, doença ocupacional e adicional de periculosidade. É o meu voto, presidente. Jornada também. Jornada também. Doutor Júlio, só lembrando que a testemunha disse que a história do plantão, de fato, ele portava o celular 24 horas quando estava em plantão. Havia uma escala que eles alternavam, a testemunha diz, e que, com relação ao trabalho nos postes, a testemunha diz que ele, às vezes, chegava até a subir no poste quando faltava o tempo. Então, só esclarecendo esses dois tópicos. Então, a testemunha diz que ele fazia isso o tempo todo. Doutor Rodrigo. Presidente, não obstante a bem lançada divergência, eu peço bem para acompanhar Vossa Excelência. Eu estou entendendo aqui que o reclamante era supervisor não sobe em poste, não troca fio, data máxima vênia, trabalha no chão. Depressão, acho que a perícia não ficou bem conclusiva no sentido de apontar com causa, e também aqui a questão que a perícia, a questão horas à disposição de sobreaviso, data máxima vênia, quando há regime de plantão. Não é simplesmente pelo fato de ficar com o celular ligado o tempo todo, não. Data máxima vênia, peço vênia, acompanha a Vossa Excelência, relator. Proclamado o resultado por maioria. O próximo é na sala do doutor Juliano, à distância também. Próxima, também uma sustentação à distância na sala da relatoria da doutora Juliana. Qual que é da pauta? É o 28 da senhora. 28 da pauta de 9/17. De 9/17. Tem contato? Ainda está conectando. Não tem 28 aqui, não? Ah, tá lá em cima. Tem, é porque está lá em cima. 17? É na pauta de 9/17. É o 28 da pauta, é o primeiro lá. Vou voltar aqui. 28. Marício. Está conectando agora. Bom dia. Pode apregoar, doutor? Pode fazer o pregão. Então, o processo é o número 28 da pauta de 9/17, processo 11.900, recorrente Rodoban Serviços e Sistemas de Segurança Limitada, recorrida Luana Dias Alves de Souza. Voto no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienato e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrita para sustentação, doutora Andréia Guilherme Campos, pelo recorrente. O senhor confirma essa fala pela Rodoban? Doutora Andréia. Bom dia. Fala pela Rodoban?
Não, a recorrente é a Luana. Pela Luana. Isso. A doutora tem a palavra aí. Obrigada. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargadores, componentes dessa turma. Antes de entrar no mérito propriamente dito, gostaria de fazer um pequeno preâmbulo para que se entenda mais a miúde o que se trata a questão debatida. Trata-se do enquadramento da reclamante no Sindicato dos Vigilantes de Uberlândia e Região, ao invés daquele a que for enquadrada pela reclamada, qual seja Sindicato do Asseio, Conservação e similares do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, e a concessão dos benefícios existentes nas convenções coletivas de trabalho daquele, bem como a alteração da sentença no que se diz respeito às horas in itinere e aos feriados laborados. Como bem demonstrado pela recorrente em suas alegações e documentos juntados, e diferente do que faz crer a recorrida em suas contrarrazões, a empresa reclamada é integrante da categoria econômica Empresas de Segurança e Vigilância, sendo comprovada tal afirmativa por sua razão social, qual seja Rodoban Serviços e Sistemas de Segurança Limitada, e o objeto social, Serviço de Monitoramento em Atividades Ligadas à Segurança Eletrônica. Ora, como pode uma empresa prestar serviços e sistemas de segurança e não ser uma empresa desta mesma categoria? E ainda, como se verifica na guia CDSD de D5DAB74D, a própria recorrida classificou a função da recorrente como de vigilante. Além disso, pelas convenções coletivas juntadas pela recorrida, do Sindicato do Asseio, Conservação e similares do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, não se verifica a função de monitora de vídeo exercida pela recorrente dentre aquelas citadas na cláusula 3ª. Ainda, como se verifica nas convenções coletivas do Sindicato dos Vigilantes de Uberlândia e Região, não se faz necessário o serviço de vigilância pessoal e ou valores para o enquadramento em tal categoria. Haja vista que na cláusula 2ª das CCTs, a categoria abrange pessoal administrativo, que presta serviços de vigilância, armado ou não, bem como aqueles empregados que trabalham nas áreas da administração das empresas de segurança. Há que se ressaltar que, em nenhum momento, a reclamante requer o seu desvio de função para vigilante, apesar de já ter sido colocada em tal função pela própria recorrida na guia CDSD. O que se pleiteia é apenas o correto enquadramento no Sindicato dos Vigilantes de Uberlândia e Região com os direitos previstos nas CCTs. Há que se ressaltar também que, diferente do que for entendido pelo juízo ACO e como informado pela própria testemunha da recorrida, o período de trajeto entre o local de trabalho e a residência era de aproximadamente 40 a 50 minutos, devendo a respeitável sentença ser reformada também neste particular. Quanto ao pleito de pagamento dos feriados em dobro, esse também merece reforma, pois, como bem demonstrado por amostragem na impugnação à contestação feita em audiência e de acordo com os cartões de ponto e olerite juntados pela recorrida, os dias de feriado que a recorrente trabalhou não foram pagos em dobro. Comprovada a prestação de serviços para a empresa do ramo de segurança e vigilância, não há que se falar em improcedência dos pleitos da recorrente, quais sejam a correta sindicalização e, consequentemente, o pagamento das diferenças salariais, pagamento de cesta básica e da diferença dos tickets de refeição, a aplicação da multa normativa pelo descumprimento de cláusulas das CCTs do sindicato ao qual deveria ser vinculada e o pagamento das diferenças nas verbas rescisórias e aplicação da multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT. E ainda, demonstrado o equívoco do ilustre juízo ACO quanto aos pedidos de hora in itinere e pagamento em dobro dos feriados laborados, esses também merecem reparo. Nada mais.
Presidente, vou retirar de pauta. Está sendo retirado de pauta pela relatora. Retirado de pauta. Agora, então, é sustentação oral não tem distância, mas não, para preferência. É na do senhor, na de 915. Qual que é? Cortar o áudio. Agora, são 2 pedidos de preferência, é na pauta de 915, de relatoria do Dr. Enaco. O primeiro pedido de preferência é o número 28 da pauta. Processo 11.043, recorrente Wanderson de Matos França, recorrida Caixa Econômica Federal. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Enaco, relator, Dra. Juliana Vignoli Cordeiro e Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para sustentação, Dr. Matheus Antônio Costa Leite Caldas. O senhor é o Dr. Matheus? Isso. O senhor está falando por quem, doutor? Pelo recorrente. Pelo Wanderson? Isso. Tem a palavra. Igreja turma, representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários de Justiça do Trabalho, bom dia. O processo em si versa sobre 2 temas já conhecidos desse egresso tribunal, em relação à quebra de caixa e a 7ª e 8ª hora referente ao cargo técnico. Primeiramente, me ater à quebra de caixa. A quebra de caixa é uma parcela destinada a todos os exercentes da função de caixa, tesoureiro, da Caixa Econômica, para cobrir eventuais perdas nos seus caixas. Especificamente em relação à função de tesoureiro, que algumas pessoas falam assim, mas o caixa é que está ali lidando diariamente, corre o perigo de ter uma falta no seu caixa. Especificamente em relação ao tesoureiro, ele é quem repassa os valores altíssimos para os caixas, ele é quem faz todo o levantamento da agência necessário, ele faz autenticações diariamente em sua retaguarda. Tanto é que o próprio normativo da empresa, ele determina que o tesoureiro é obrigado a administrar caixa forte, casa forte, cofre forte, efetuando a guarda de chave dos segredos, movimentar e controlar numerário, títulos de valores, efetuando suprimento dos caixas convencionais do autoatendimento da agência ou do cofre eletrônico, efetuar compensação de documentos, repasse e conciliação contábil. Toda essa atribuição gera um risco tremendo de falta de caixa ao final do dia. Geralmente, o que é que se acontece quando ocorre a falta de caixa? Todos os funcionários da agência se juntam para poder fazer uma chamada vaquinha e efetuar aquele pagamento que é descontado daquele funcionário. Então, todos os tribunais do país, inclusive o próprio TST, já se posicionaram em relação a essa situação de que é devido o pagamento da quebra de caixa e que ela não é uma acumulação de função ou de cargo. A função de tesoureiro é uma e a parcela intitulada quebra de caixa é outra completamente diferente que é devida nesses casos. Peço vênia para trazer os julgamentos do tribunal do TST recentes de todas as turmas. E uma delas, acúmulo de gratificação de função de caixa e quebra de caixa, possibilidade, julgamento agora, dezembro de 2016, recurso de revista, acúmulo de gratificação de função e quebra de caixa, possibilidade, também, dessa vez, da 8ª turma, aquele primeiro precedente foi da 4ª turma. Então, essa parcela quebra de caixa, ela se revela uma garantia para o trabalhador fazer uma reserva em caso venha se faltar aquela remuneração, aquele valor em seu caixa. Nesse caso, especificamente, frise-se que o tesoureiro ele tem um risco ainda superior ao dos caixas na falta de seu numerário. Os tribunais do país, dentre eles da 7ª região, da 13ª, 19ª, 16ª e 22ª, e inclusive o da 3ª região, que julgou semana passada um processo idêntico na 8ª turma, em relação à quebra de caixa, todos se manifestaram pela possibilidade dessa acumulação da quebra de caixa com a função
de tesoureiro ou a função de caixa. Nesse ponto, a gratidão perde provimento para que seja concedida a parcela quebra de caixa ao recorrente e mantida enquanto o mesmo perdurar na função. Em relação a essa parcela da quebra de caixa, ela tem a natureza salarial já reconhecida pelo próprio TST através da súmula 247. Então, assim, em relação à questão de se discutir a sua natureza, não há mais. Passando especificamente à questão da 7ª e 8ª hora, essa função de tesoureiro, ela não tem qualquer poder de mando ou gestão. Pelo contrário. Ela é subordinada ao gerente geral da agência, é subordinada ao gerente de atendimento, subordinada ao gerente de relacionamento e ao gerente pessoa jurídica. Esse cargo, apesar de ter a sua remuneração superior a 1/3, né, do seu salário, esse tribunal, na 6ª turma de julgamento de 2015, se manifestou também sobre o tema, dizendo da possibilidade de ser enquadrado em um cargo de 6 horas. Por quê? Porque suas funções são meramente técnicas. Ele não pode simplesmente chegar na agência, naquele setor, e determinar que seja feito determinado procedimento. Por quê? Porque ele tem que ter a anuência do seu superior hierárquico dentro daquela agência. Importante ressaltar que, apesar da nomenclatura no próprio normativo da Caixa, está lá, tesoureiro, função gerencial, como eu disse anteriormente, por ser uma função técnica, ele não tem qualquer encargos de chefia. Senhas gerenciais ele não tem equipe gestora. Pelo contrário, ele é único e exclusivamente naquele setor, cumprindo ordens da gerência. Novamente, peço a Vossas Excelências para citar julgamentos do TST e dos tribunais, julgamentos recentes. Recurso de revista, CEF bancário, cargo de confiança, artigo 224, parágrafo 2º da CLT, tesoureiro de retaguarda, função meramente técnica. Julgamento da 3ª turma, de agosto de 2014. Recurso de revista, bancário, tesoureiro de retaguarda, cargo de confiança, horas extras, caixa econômica. Julgamento da 4ª turma também. Os tribunais caracterizam também esse cargo como técnico. O da 1ª região, CEF, tesoureiro de retaguarda, horas extras, além da cesta diária. Este tribunal, através da sua 6ª turma, determinou o seguinte: para bancário, jornada legal, artigo 224, caput e parágrafo 2º da CLT, nulidade do termo de alteração do contrato de trabalho firmado com a CEF. Esse julgamento foi da 6ª turma. Importante frisar esse trecho do voto. Nos autos, não se demonstra que o reclamante não desempenhava atividade de gerência, fiscalização, direção, chefia ou equivalentes. É irrelevante o fato de perceber gratificação de função superior a 1/3 do salário efetivo. Isso porque o artigo 224, parágrafo 2º da CLT, exige a concordância dos dois requisitos para que se autorize a jornada de 8 horas, a atividade de chefia e o plus salarial. Se apenas um dos pressupostos resultou atendido, não se pode aplicar a referida exceção. Com isso, incide a regra geral contida no caput do referido preceito seletista, prevendo jornada de 6 horas. Desta feita, resta caracterizado que este próprio egresso tribunal já se manifestou sobre o tema. Sendo assim, pugna o recorrente pelo acolhimento também em relação ao pedido da 7ª e 8ª hora. É o que requer. Bom, com relação à jornada de trabalho, vamos lembrar que estamos falando de confiança bancária e não daquele cargo de gestão que afastaria a aplicação do regime geral de controle de jornada do artigo 62. Aqui nós estamos falando da confiança bancária, que embora ainda se reconheça o limite na jornada do empregado, afastaria aquela jornada especial de 6 horas do bancário. E aqui eu não preciso identificar aqueles encargos de gestão, aquela ausência de fiscalização, nem nada disso, até porque ele tem uma jornada controlada
fixada pelo empregador. Aqui eu preciso saber se, além dele receber aquela gratificação de pelo menos 1/3 do salário efetivo dele, ele exerce uma função que exija uma confiança especial do empregador. Em se tratando de um banco que a atividade principal é justamente guardar o dinheiro do cliente, eu não vejo ninguém em função que exija maior fidúcia do que a chave do cofre, não é? Que é o tesoureiro. Então, para mim, se nós temos que identificar alguma fidúcia em empregado de banco, para mim, essa fidúcia estaria no tesoureiro, que é o responsável pela guarda dos bens que justificam a própria existência do banco. Então, eu não vejo, nesse caso, o tesoureiro como um mero escriturário que está ali cumprindo a jornada dele de 6 horas e indo embora para casa. O tesoureiro tem sim uma fidúcia especial e, para isso, ele ganha uma gratificação de função. E essa gratificação supre, inclusive, a denominada gratificação de quebra de caixa. Não que isso aconteça com todos os bancários. De fato, se a convenção coletiva, acordo coletivo, instrumento normativo que for, prevê a existência de uma quebra de caixa para quem exerce determinado tipo de atividade, então essa quebra de caixa seria devida. Mas no caso da Caixa Econômica Federal, em acordo coletivo, foi excluída a aplicação da cláusula 12ª da convenção coletiva, que disciplinava justamente o pagamento da quebra de caixa. Então, nesse caso específico, ficaria até prejudicado o exame da situação fática que envolveria o pagamento da gratificação, porque, no caso da Caixa, ela já seria indevida por isso, por não existir previsão normativa para o seu pagamento. Mas, ainda que fosse, eu entendo que, na função de tesoureiro, ele já recebe uma gratificação com essa finalidade, de suprir essa responsabilidade maior da atividade dele. Então, por esses fundamentos, é que eu estou negando provimento ao recurso do autor. Doutora Juliana. Eu tenho uma divergência parcial. Quanto à quebra de caixa, até acho que seria devido mesmo, mas por conta da negociação coletiva, eu estou deixando divergir nesse ponto. Agora, quanto à jornada, eu entendo, é claro que a função de tesoureiro requer fidúcia, assim como a função do caixa. Então, eu não me pautei por isso para poder entender que a jornada tinha que ser de 6 horas, porque se assim fosse, nem os caixas teriam jornada de 6 horas. E em algumas oportunidades, quando a gente volta aqui, a gente retorna para a experiência pessoal, né? Eu, particularmente, já fui tanto caixa quanto tesoureiro da Caixa. Eu sei que é uma função técnica. Então, com base, inclusive, no entendimento que a SD e do TST está adotando, eu divijo, eu daria provimento ao recurso no que se refere à jornada de trabalho. Doutor Rodrigo? Eu penso mesmo na divergência, acompanho o relator. Então, por maioria, doutor. Só jornada de trabalho, quebra de caixa. Não. Você viu que eu coloquei? Jornada. Eu vi. Mas aí, então, é só jornada mesmo. Só jornada. Obrigado. Agora, mais um pedido de preferência, ainda na pauta de, de 915, é o número 6 da pauta. Processo 10.194, recorrentes. Eliseu César e Banco Bradesco S.A., recorridos os mesmos. Vota no processo Dr. Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Juliana Vinholi Cordeiro, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscritos para sustentação, doutora Marília de Almeida Toga Rodrigues. Doutora Marília, a senhora vai falar por quem, doutora Marília? A senhora vai falar pelo banco? Isso. Pelo banco e doutor Marcelo Lani, o senhor está falando pelo Eliseu. A palavra. Sim. Eméritos desembargadores, bom dia. Bom dia, membros do Ministério Público, colegas serventuários, colegas advogados. Peço vênia a Vossas Excelências para que eu possa começar
pela história desse processo, e não pela parte técnica em si. Vou ser breve. Esse processo iniciou em 2010, não esse especificamente, mas sim um outro, que o autor entrou contra o Banco Bradesco, onde foi realizada uma perícia judicial e que foi declarado à época que o autor era portador de doença osteotendínea, que essa doença era temporária e que essa doença era causada pelo trabalho executado por 30 anos como caixa. Olha só, o autor fica 30 anos trabalhando no caixa bancário e aí o perito, logicamente, de acordo com os diversos documentos e com o histórico médico do empregado à época, reconheceu o acidente de trabalho, reconheceu o nexo de causalidade, reconheceu a doença. Em 2011, o autor completou lá todo o tempo necessário para se aposentar, se aposentou, continuou permanecendo em períodos de licença e períodos de trabalho, porque a partir do momento da aposentadoria, o INSS não defere mais benefício ao aposentado, porque não pode ele receber aposentadoria e benefício previdenciário por doença ou por acidente de trabalho. Né? Então, ele continuou tirando licença de 15 dias, se tratando, continuou fazendo o tratamento, isso tudo está acostado aos autos dos documentos que ele veio fazendo o tratamento 2011, 2012, 2013, 14, 15 e assim por diante. Quando chegou em 2015, o autor foi demitido pelo banco em abril, né? Tinha acabado de retornar de uma licença de 15 dias, está acostado aos autos o documento de A7 AF6C5, em sua página 2, que é o exame de retorno ao trabalho. Nesse exame de retorno ao trabalho está previsto, está escrito lá, está usando medicamento? Sim. Tratando o quê? Tendinose, sente dor. Todos os membros superiores, né? O documento é datado de 14 de abril de 2015, mas logo em seguida o banco o demitiu sem justa causa. Como estava em tratamento fisioterápico, tratamento médico, tinha acabado de retornar de uma licença de 15 dias por acidente de trabalho, o autor procurou, né, fez todos os exames, nós entramos com a ação, pedimos a prova emprestada do laudo anterior, né, para que o juízo deferisse a liminar. O juiz achou por bem fazer uma perícia, fez a perícia. Essa perícia declarou que o autor tinha sofrido o acidente de trabalho, que ainda estava com a doença e que havia nexo de causalidade. Novamente. O juiz julgou procedente a ação, julgou que havia carência de ação de interesse de agir com relação ao pedido de estabilidade no emprego, determinou ao banco liminarmente que cumprisse a reintegração. O banco, nos 8 dias após a publicação, cumpriu a reintegração ao trabalho do autor. O autor, por não poder tirar licença junto ao INSS, teve que retornar ao trabalho. Esse processo subiu, teve a sentença anulada e o laudo pericial anulado, porque o banco arguiu a suspeição do perito sob argumento de que este perito, Dr. Danilo, em todos os laudos dele, ele entendia pelo nexo de causalidade e alegou também, mas que não foi motivo justificativa do acórdão para declarar a nulidade desse laudo, tá, e da sentença, que o perito já tinha sido representado por advogado. Né? Logicamente, nunca fui advogado do perito, não conheço o perito pessoalmente, não frequento sua casa, meu escritório ninguém nunca representou o perito. Outro advogado em outro processo teria representado o perito em um processo e lá naquele outro processo teria sido declarada a suspeição do perito uma vez. Né? Por conta do advogado da ação ter representado o perito. Nessa aqui a justificativa foi que o perito realmente poderia ter ali uma suspeição sob argumento de que ele em todos os laudos reconhecia lá o nexo de causalidade. Comigo nunca foi assim. Tenho vários processos em que ele foi perito, pelo menos 2. Um ainda está em tramitação, está no gabinete da desembargadora Adriana. Ele fez um laudo contrário, dizendo que não havia nexo de causalidade. Então, pelo menos comigo, esse perito nunca foi de reconhecer nexo de causalidade em todos os processos. Neste, reconheceu. Então, transitou em julgado essa decisão, anulando o laudo, anulando a sentença, voltou para a primeira instância. O juízo da Vara do Trabalho de Muriaé só nomeia 2 peritos, Dr. Danilo e Dr. Glauco. Só os 2. Dr. Glauco, assim que o Dr. Danilo nomeou o Dr. Glauco, entrei com a sessão de suspeição e arguí
a suspeição do perito pelo seguinte, mesmo motivo que foi declarada a suspeição do Dr. Danilo, já que havia sido reconhecido por essa turma que o fato de um perito, em todos os processos, declarar ou não declarar o nexo de causalidade, né, então arguir sobre o mesmo fundamento, porque o Dr. Glauco, além de dizer em todas as perícias de bancário, e aí eu digo todas, nunca fez uma perícia de bancário dizendo que tinha nexo de causalidade. Em todas as perícias de bancário, o Dr. Glauco alega que não existe nexo de causalidade. E com uma frase muito simples que ele coloca no laudo. Não existe na atividade de bancário, nas tarefas da atividade bancária, risco ergonômico que possa causar lerdorte. Ou seja, esse perito começa o laudo pericial já sabendo o seu resultado. Inclusive fez um laudo sem sequer olhar o reclamante lá na vara, e o juiz, inclusive, não quis nem deixar que eu colhesse depoimento da testemunha, porque senão impedia ele de fazer o laudo, de nomear o perito. O juízo não reconheceu a suspeição do perito, mas, em sentença, o juízo entendeu que o laudo do perito não foi realmente imparcial, tá? E não corroborava com os documentos que constavam dos autos. Afastou o laudo pericial do Dr. Glauco. Por quê? Porque ele repetiu exatamente os outros 5 laudos que eu juntei nos autos. Repete em todos eles a mesma frase, é sempre a mesma frase. Não há na atividade bancária risco ergonômico que possa causar lerdorte. E aí o perito do Glauco realmente... E mais, o perito Glauco ele ainda diz o seguinte, que ele só tem como avaliar o periciado no momento da perícia. Ele não analisa o histórico funcional da parte. Então, se ele não analisa o histórico funcional, se a perícia realiza 1 ano depois, como que ele vai analisar um fato que aconteceu 1 ano atrás se ele não analisa o histórico, só o momento ali? Então, por isso, o juiz afastou esse laudo pericial e julgou o processo com base nos documentos que constam dos autos. Inclusive, esse atestado de saúde ocupacional produzido pelo banco, que está registrado aqui, que ele sofreu acidente de trabalho, que estava retornando ao trabalho 1 mês antes da demissão. Por esse motivo, Excelência, eu peço que mantenham a sentença de mérito, que deferiu a reintegração do reclamante. E aí entra um outro fato muito importante. O banco, dentro dos 8 dias após a publicação da sentença, reintegrou o reclamante ao trabalho. Ele retornou ao trabalho, isso aconteceu em janeiro, salvo engano, em janeiro de 2016. Em abril de 2016, o banco demitiu ele de novo. Então já há o fato consumado. O fato já foi consumado, a reintegração. E aí, quanto à segunda demissão, o juízo não reconheceu reconheceu que essa foi válida porque não há atestado médico, não há nada aí que possa sustentar uma nulidade dessa segunda sentença. Nem há pedido, nem há outra ação nesse sentido. Contudo, Excelências, ele julgou improcedente o pedido de estabilidade no emprego, que seria a lógica aí, da reintegração, da nulidade da sentença, sob argumento de que carecia de... Tem 1 minuto para concluir. Ok. Que carecia de interesse de agir. Como assim carecia de interesse de agir? Se tivesse declarado a estabilidade no emprego, seja após o laudo pericial, 1 ano após o laudo pericial, seja após 1 ano do atestado médico, não teria sido ele demitido em abril, e sim somente em maio ou em janeiro do ano de 2017, que seria agora. Teria ele gozado esse período de estabilidade. Então, peço aos eméritos desembargadores que mantenham a sentença com relação à reintegração ao trabalho e defiram a estabilidade do emprego. Até porque a Convenção Coletiva de Trabalho diz que é devida a estabilidade no emprego ao funcionário que sofreu acidente de trabalho, independente da percepção de auxílio-doença pelo INSS. Muito obrigado. Bom dia, gostaria de cumprimentar primeiramente essa egrégia turma e demais componentes da mesa, os meus colegas aqui presentes. Eu gostaria apenas de pontuar o seguinte, que na decisão ACO, o nobre magistrado, ele desconsiderou um laudo produzido no ano de 2016 e acolheu um laudo produzido em outro processo, um laudo produzido em 2010, por um perito considerado suspeito por essa turma. E
Então, assim, patente a afronta ao devido processo legal e também a segurança jurídica, razão pela qual a ré, ela espera que seja declarada nula essa sentença conforme as razões recursais. É só isso mesmo. Obrigada. Sou relator do processo, fui relator também no recurso original que acabou por anular a decisão anterior. A justificativa, no caso, foi que o doutor disse que não é esse o fundamento do acordo anterior, foi justamente o fato do perito ter atuado em processos na Justiça do Trabalho, patrocinados pelo advogado dele em causas na Justiça Comum. Esse perito, ele teve a suspeição dele declarada em vários processos em curso na Vara do Trabalho de Muriaé. Ele era sempre designado e sempre apresentava aquele mesmo laudo, a maioria dos processos patrocinados pelo advogado dele, que é advogado dele, em uma série de processos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos indicados aqui, corroborando esse fato em que ele atuava como perito na Justiça do Trabalho, favorecendo o advogado que o representava na Justiça Comum. Em virtude dessa declaração de suspeição, o processo voltou e, não surpreendentemente, o juiz, em decisão recalcitrante, simplesmente ignorou o novo laudo e repetiu a decisão com os mesmos fundamentos anteriores. Se eu desconsiderar o laudo que essa mesma turma, anulou anteriormente, o que sobra de prova nos autos corrobora a tese de defesa. E por isso, então, eu daria provimento ao recurso com relação a esse tópico para reputar válida a dispensa, excluir as condenações de restabelecimento de plano de saúde, salários até a data da dispensa, auxílio refeição, toda a condenação. Julgaria improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo o ônus da sucumbência. O meu voto, em resumo, é esse, doutora Juliana. Eu vou pedir vista, presidente. Tá bom. Vamos para a física. Passando para a física. Então vamos para o Jus agora, tá? Sustentações do processo de pauta física. Suzy, bem. Adriano, o que o presidente está fazendo agora? É porque é um processo que vai ter que ser redistribuído para o doutor Yanac em mesa. É do meu gabinete. É meu voto. É aquele que o doutor Antônio fez. Já. Eu ia te ligar. Sou eu, não é ele, não. É porque nós só temos como redistribuir esse processo em mesa. Eu não posso redistribuir no sistema. Não, eu tinha certeza que você tinha uma resposta essa, porque você controla isso sim, mas eu não tinha começar a rir. É porque não tem como fazer. Presidente e Antônio Gomes. Nós até tentamos, mas dá problema na estatística, não tem jeito. Quem é o terceiro votante desse processo? X, quem que vota? Quem é o terceiro votante vai ser a senhora. Eu votei aqui. Mas ele vai ser retirado, né? Porque o doutor Antônio está vinculado nesse processo. Não, tá com você distribui também, não? Vai distribuir para ele também. O 35, então, o primeiro da sustentação ele foi retirado. Logo no início a pregoei que ele foi retirado. Ela vai ocorrer só em mesa. Não, ela vai ocorrer em mesa no dia que a gente for julgar. Tá. Porque eu preciso do resultado para redistribuir, senão eu não consigo. Então a gente vai começar pelo 23. Foi retirado. Bom trabalho para vocês aí, que possa correr tudo bem. Obrigada. Então, agora passando para a pauta física, o primeiro é o número 23 da pauta, processo
1585-2014-099, oriundo da segunda vara do trabalho de Governador Valadares. Recorrente, Minas Wipe Negócio Limitada. Recorridos, Miriam Calmon Silva Lima, Nippon Indústria e Comércio de Sementes e Detergentes Profissionais Limitada e outra, Kimberly Klink Brasil Indústria e Comércio de Produtos de Higiene, 3M do Brasil Limitado. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paulo Ienaco, revisor, e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para ostentação, doutor Sávio Brandes. O senhor está falando por quem, doutor? Pela recorrente, estou requerendo pela prazos. Minas. Presidente, pela juntada de subestabelecimento, por favor. As 23, da pauta física. Tá. Quer adiantar a conclusão só para facilitar a argumentação dele? Melhor? Não. Conheço o recurso, no mérito, dou-lhe provimento parcial para determinar que o salário mensal à base de comissões seja apurado em liquidação de acordo com os parâmetros informados em inicial, observados os pisos normativos e o teto de 4.000 mensais, para excluir o ressarcimento de despesas com veículo, aluguel e manutenção. Mantém o valor da arbitrada condenação. Tem a palavra. Senhor, não obstante o voto da relatora, eu gostaria de pedir vênia para que os demais não sigam no que diz respeito ao vínculo de emprego. E conforme memoriais foram entregues ao gabinete de Vossas Excelências, esse caso trata-se de um pedido de vínculo de emprego de representante comercial autônomo. Eu gostaria de chamar a atenção em alguns pontos de Vossa Excelência, principalmente no que tange a confissão da recorrida reclamante. Isso porque, conforme o depoimento pessoal da própria recorrida, ela confessa que poderia, caso assim lhe provesse, ela não receber os clientes que lhe foram passados. Inclusive, Excelências, na forma do próprio depoimento da reclamante, ela fala que era praticamente impossível, ou seja, nem mesmo se ia à sede da empresa. Coadunando ainda com a ausência do vínculo de emprego, a própria testemunha levada pela reclamante, ora recorrida, diz que nunca presenciou a reclamante recebendo ordens, ou seja, totalmente inexistente subordinação jurídica nesses casos. A própria testemunha também, levada pela reclamante, ela dita acerca da inexistência de subordinação em todo e qualquer ângulo que se verifique. A testemunha levada pela recorrente diz que a reclamante trabalhava na região que ela mesma determinava. Ainda tinha uma pessoa por ela constituída, ou seja, nesse caso, a reclamante possuía um empregado próprio, ou seja, possuía a reclamante um preposto nessa região. Fato típico de autônomo neste caso. Senhores, eu gostaria de trazer para Vossas Excelências e chamar a atenção a alguns e-mails que foram colacionados com os memoriais, estão nos autos, que demonstram que a própria reclamante informa que o Fernando era seu preposto naquela região e que todos os atos do Fernando a ela lhe aprovia. Ou seja, este empregado da reclamante era a ela subordinado, ou seja, não havia qualquer subordinação da empresa com ela que mesmo assim possuía um empregado. Gostaria ainda, Excelência, de trazer alguns outros questionamentos, no sentido de que, conforme também os próprios e-mails que foram juntados, ou seja, havendo confissão da reclamante, no sentido de que ela mesma quem fazia suas férias, ela mesma quem determinava suas ausências, ela mesma é que fazia suas vendas, ou seja, mesmo que ela não fazia qualquer venda, não havia efetivamente recebimento de remuneração. Esse caso é tipicamente de representação comercial autônoma. Então gostaria de pedir para que os demais pares não sigam o entendimento da relatora no que diz respeito ao vínculo de emprego. Eu até menciono aqui, eu não vou ler o voto todo, mas o fato de que realmente, isoladamente, se a gente olhar um e-mail ou outro, uma mensagem ou outra, hora tende para um lado, hora tende para o outro lado. Então, se a gente pensar, realmente isso acontece. E eu estou mantendo meu voto e eu explico aqui por quê. Eu concluo assim. A tendência, quando se analisa o conjunto da prova documental e oral, é de se manter a sentença que reconheceu o vínculo de emprego, pois, de um modo geral, a prestação pessoal de serviço subordinado, caráter não eventual, mediante remuneração. Essa tendência se consolida de vez
diante de um fato inquestionável apontado pela juíza. Na realidade, a primeira reclamada terceirizou todo o seu setor de vendas, o que não poderia ocorrer, porque não há como terceirizar licitamente a atividade principal de um empreendimento, que no seu caso é o comércio atacadista. Então, antes disso, eu faço essa análise detalhada da prova. Então, nesse sentido, eu estou mantendo meu voto, presidente. O caso de representação comercial são sempre complicados e eu, a princípio, até ia seguir o entendimento seguir o voto da relatora, mas eu estou mudando aqui a orientação do meu voto. Você já tinha dividido? Já, divergi de um lado, agora eu vou divergir mais um pouco. Porque, de fato, eu achei muito tênue o vínculo que ela demonstrou a descaracterizar essa relação comercial. Acho que todos os aspectos formais da representação autônoma estão presentes e ela não conseguiu provar subordinação que vá além daquela peculiar da própria representação autônoma. Eu estou dando provimento ao recurso da empresa para declarar a improcedência do pedido. Doutor Rodrigo. Senhor presidente, eu peço a relatora e acompanho a divergência. Então passa a... Redação. Na verdade, não pôs Ganhou o primeiro, vai ganhar várias hoje. O seu provimento foi parcial, né? Vai sair daqui... O seu provimento já estava parcial, né? Eu justificar essa decisão. Isso, então, preciso de não consigo. Dá provimento para sobre a reclamada da... Nossa, ajudante vai consta aqui depois. E a pessoalidade. Então, doutor. Eu fico vencido, então, tá, Adriano? Tá bom, a todos bom dia, bom trabalho. Bom dia. Pode. Próximo é o número 29 da pauta. Processo 2062-2014-001, oriundo da primeira vara do trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, MMX Sudeste Mineração S.A., em recuperação judicial, e Bernardo Pinheiro Moreira Lage. Recorridos os mesmos. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para apresentação, doutor Michel Pires Pimenta Coutinho. O senhor está falando por quem, doutor? Bom dia, eu estou pela recorrente MMX. Pela ré. Pela recorrente? É, pela ré. Os dois são recorrentes. Então tem dois recorrentes. Ele está falando pela ré. Tem a palavra. Posso? Não vai adiantar. Oi? Adiantar o... Quer? Conheço os recursos ordinários interpostos, no mérito, nego o desprovimento. Tem a palavra? Senhor presidente, bom dia. Senhora desembargadora relatora, representante do Ministério Público, doutor Rodrigo Bueno, representantes, colegas aqui presentes. Eu vou, então, restringir a minha sustentação no tópico do recurso ordinário interposto pela MMX, que se insurge contra os termos da respeitável sentença ACO, que condenou a reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação. Segundo a respeitável sentença ACO, restou comprovado nos autos que reclamante e o arquétipo declinado na inicial exerciam as mesmas funções e, a contratempo, a reclamada não comprovou nenhum fato impeditivo ou obstativo do pleito do reclamante. Nesse sentido, excelências, eu gostaria primeiramente de recorrer ao disposto no 461 da CLT, que fala da necessidade de igualdade de funções. Então, quando nós falamos de igualdade de funções, nós falamos da plenitude das atividades desenvolvidas pelos empregados, ou seja, não basta haver um ponto de intersecção comum entre as atividades desenvolvidas pelo paradigma e pelo paragonado para se deferir a equiparação salarial. E essa diferença restou devidamente comprovada nos autos, tanto pelo depoimento do reclamante quanto pela prova oral produzida. Aí eu gostaria de pedir vênias a Vossa Excelência para fazer uma citação aqui a respeito do depoimento da prova oral produzida. A testemunha ouvida a rogo da reclamada disse, abre aspas, que o reclamante era responsável pela implementação dos projetos para o sistema Serra Azul,
e o paradigma atuava na parte financeira do projeto, que reclamante e paradigma nunca exerceram as mesmas atividades nem atuaram no mesmo segmento, que reclamante e paradigma nunca substituíram a gerente do setor, a senhora Alessandra. A testemunha do reclamante é que aí, nesse caso, é o próprio arquétipo, em que pese ele tentar ocultar um pouco as atividades que ele desenvolvia, assim falou, que embora pudesse haver temas diferentes, financiamentos internacionais, relacionamentos com ONGs e comunidades, as atividades desempenhadas pelo reclamante eram as mesmas nos 6, 7 primeiros meses de trabalho com a mesma produtividade e perfeição técnica, que quando o depoente não estava, o reclamante poderia assumir as atividades e vice-versa, que após esses 6/7 meses, houve uma espécie de segmentação das áreas, mas como uma equipe era pequena, havia uma atuação conjunta. Essa é o depoimento do paradigma, mas ele não se esqueceu de manifestar no sentido de que ele era o responsável pelo projeto da MMX no Equador. Então ele desenvolvia as atividades requeridas pelas instituições bancárias nos financiamentos de projetos e desenvolver as atividades de inovação nesse processo. O próprio organograma carreado aos autos no processo e demonstrado pela reclamada no recurso ordinário, demonstra que a atuação do reclamante e do paradigma eram totalmente diferentes. Então, aí, nesse sentido, excelências, a jurisprudência é remansosa no sentido de demonstrar que não houve a plenitude da igualdade de funções para justificar a equiparação salarial. E aí essa jurisprudência, eu considero ela muito sábia, principalmente se nós analisarmos sob a ótica do paradigma. O paradigma, por exemplo, se sentiria totalmente desestimulado, pois desenvolvendo atividades de maiores complexidade, de maior responsabilidade e com maiores atribuições, receber o mesmo salário do que o reclamante, por exemplo, nesse caso, que desenvolvia apenas atividades na área social do projeto Serra Azul. Então, nesse sentido, demonstrando inexistir a identidade de funções no sentido literal do artigo 461 da CLT, a reclamada pede para que seja dado provimento ao seu recurso ordinário, afastando-se assim a condenação ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de equiparação. Com relação ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, a reclamada pede para que seja acompanhado o voto da eminente relatora no sentido de negar-lhe provimento. Em relação à equiparação salarial, até foi muito bem sustentada a tribuna, mas ocorre que eu compreendi que no feito não houve, de fato, a comprovação da diferença dessas funções de forma a afastar a equiparação. Por isso, eu mantenho meu voto, presidente. Eu estou de acordo com o voto da relatora, doutor Rodrigo. De acordo. Então, unânime, doutor. Pois não, excelência. Bom dia a todos. Bom trabalho. A física acabou? Sustentação, sim. Tá bom, para sustentação, então, na de 9h15. É. 9h15 é essa, né? 9h15 é... Tá. Qual que é agora? Agora é 36. Semana, né? Deve ser hoje, então, porque hoje a agenda tem saída de despacho técnico. Tomara. Isso é pouco. Você vai ter nomeação. 26? 36. 6? 36. O 6 já foi. Nós estamos esperando. É o Wagner, não tá aí. Se for hoje, eu não sei. Faz sentido. Pode pregoar, doutrina. Qual que é o... Agora é o da sala do Ternáqueo, 36. Então, o próximo processo com inscrição é o número 36 do PJE na sala de 9h15, processo 11.160, recorrente Agiplan, promotora de vendas limitada, recorrido Everaldo Luíde Lavorato. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paulo Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito por ostentação, doutor Wagner Antônio Debert Veiga, pelo autor, doutor Wagner não se encontra presente. Eu conhecendo o recurso, dando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamada para determinar a aplicação do divisor de 180 na apuração das horas extras. Doutora Juliana. De acordo com o voto. Doutor Rodrigo. Sim.
No primeiro, hein? Próximo. Primeiro que a gente concorda. Se a juiz de retratação, nós vamos só cumprindo ordem. Então, você não tem mérito nenhum disso. Registra, primeiro. Próximo é o 18 da pauta. Processo 10679, recorrentes. Cobrap, Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, recorrida Amanda Freitas Silva. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, Dr. Juliana Vignoli Cordeiro e Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para ostentação, Dr. Daniel Guerra Amaral. Pelo réu, Dr. Daniel não se encontra presente. Eu conheço e nego provimento. De acordo. O próximo é o 47 da pauta. Processo 11509, autor Usiminas Mecânica S.A., réu Argental Ferreira da Silva Júnior. Votam no processo o Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, Dr. Juliana Vignoli Cordeiro e Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrita para ostentação, doutora Alicia Miranda Eleutério Azevedo. A senhora está falando pela Usiminas? Usiminas, na verdade, esse processo foi objeto aqui. Mas já teve sustentação? Já teve? Já teve, perdão, já teve na última sessão, não tinha sido retirado de pauta. Eu estou extinguindo o processo com prejuízo do exame de mérito por ausência de interesse processual. Perdeu o objeto. Por conta da petição do reclamante? Por conta... Aposentadoria? Houve uma desistência dele do pedido de reintegração. Só que continua o processo com a decisão. O processo prossegue com a decisão. Não foi nem homologada, acho, a desistência. Não houve homologação de quê? Da desistência. O pedido da desistência. Não. Exato. Que ainda persiste a ordem de reintegração, né, enquanto não revogado. No processo. É ruim que ele é físico. Tem um despacho do. Às vezes não foi publicado ainda, esse computador. Deixa eu ver como é que tá. Confesso que eu não conferi ontem. Aqui. Que o despacho que menciona que ele manifestou esse interesse pela reintegração. Show. 15. E a petição comentada pela própria Usiminas. Ele continua insistindo mesmo, embora ele declare o desinteresse, ele mantém o pedido dele quanto aos efeitos dela. Não entende direito como é que isso se daria, mas de fato não houve perda de objeto, então não. Parece que o empregado aqui, ó, espaço está falando que ele não tem interesse na reintegração. A integração, mas ele mantém, mas ele diz no final dessa petição que ele insiste nos desdobramentos, uma coisa assim, nos efeitos da decisão. Isso aí ficou uma coisa meio, assim, dá uma interpretação dúbia e dá asos à criatividade judiciária, né? Então eu acho que
A doença não é profissional. Eu acho muito arriscado. Mas vai ter que reformular. Tem que fazer outro voto. Estarem presentes, não. Aí só vai ter que Eu julgo procedente e dou efeito suspensivo ao recurso dela. Porque, na verdade, é só uma cautelar. Dou efeito suspensivo ao recurso, já que é fundamentado, né, no desinteresse na reintegração em si, porque a medida cautelar é para impedir a reintegração liminar. E se ele não quer a reintegração, eu vejo presentes todos os elementos necessários a dar o efeito suspensivo do recurso. A empresa já recorreu da decisão. Isso, exato. Enquanto no processo mérito, apenas porque tem antecipação sob pena de multa, né? Procedente. Tá, eu refaço a fundamentação nesse sentido. Tá, então, doutor, uma vez que eu ouvi... A doença dele nem é laborativa, não. A doença não é... Ela é pré-existente. Está discutindo lá no processo. A questão é que existe uma liminar garantindo a reintegração e existe uma declaração dele de que a reintegração nesse momento não interessa. Isso é o suficiente para garantir o efeito suspensivo do recurso e afastar essa ordem de imediata reintegração. Fica nesse tempo. Então, Unânime, né? Unânime, sim. Sim. Qual que é isso? Esse é o 47, né? 47. 47. Já vai isso aqui. Às vezes é isso. Então, unânime. Perfeito, obrigada, gente. Bom dia. Foi a empresa que juntou a petição e eu achei que ela estava. Sim. De fato, não entendi errado. Pode seguir? Pode seguir. Pode seguir. Próximo é o 34 da pauta. Processo 11.128, recorrente José Eduardo Carneiro Mascarenhas Diniz e Banco do Brasil S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrita para ostentação, doutora Raquel de Souza Silva. Doutora Raquel não se encontra presente. Presente? Não, ela não está. Não. Qual que é? 34. 34. Estou conhecendo o recurso, exceto no que concerne ao apelo do autor do pleito de deferimento da indenização paia. No mérito, desprovejo o apelo do autor e do parcial provimento ao do réu, para decotar de condenação o pagamento da gratificação semestral a partir de setembro de 2013, remanescendo apenas reflexo das parcelas pagas às verbas indicadas na fundamentação. Com apuração até agosto de 2013, reduz o valor da condenação para 5 mil, custa em R$100 ainda pelo réu, e fica autorizado a pleitear o ressarcimento do quanto excessivo após o trânsito em julgado. Doutora Juliana. Eu fico vencida quanto à prescrição, horas extras, gratificação semestral, perda salarial. Doutor Rodrigo? Acompanha relógio. Então, por maioria. Esse que você, assim, resolvia, assim... Mas eu já entendi, estou vencida, uma, porque às vezes eu tento, às vezes eu vou tentar. Aí vai lá dentro... É porque eu estou analisando toque por toque, análise, eu não concordo com isso também. Sai mais na um, tem 4 aqui. Vai na rua, faz uma compra no mercado,
Divergência. Deixa a tela até aberta. Aí assiste uma novela. Assiste uma novela. Então, só confirmando com a senhora. Gratificação semestral, prescrição, horas decorrentes do CAD de gestão e perda salarial pelo não pagamento da licença-prêmio. São essas 4 matérias que a senhora está vencida. Peraí, você foi fora de ordem aqui. Gratificação semestral é no da ré. Sim. Depois no do autor. Você negaria provimento. Prescrição total, horas extras do cargo de gestão. E a perda salarial pelo não pagamento de licença-prêmio. Isso. Falando aqui para gravar, depois que vocês ouvirem, não vai gravar assim. O próximo é agora o número 1 da pauta. Processo 10028, recorrente Banco Bradesco S.A. e CIA Modas Limitada. Recorrida Andressa Santiago Matos. Desculpa, Banco Bradesco e Banco Brandescard S.A. Votam no processo o Dr. Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para apresentação, Dr. Henrique Catão de Oliveira. O senhor está falando por quem, doutor? É CIA, mas é Fábio Henrique, tá? Fábio Henrique Catão de Oliveira. É Fábio Henrique? Isso. Vou adiantar a conclusão só para facilitar. Eu agradeço, excelência. Doutor. Ao recurso do segundo e terceiro réus, eu dou provimento, em parte, para determinar a aplicação do divisor 180, vencido contra a ilicitude da terceirização e enquadramento da autora na categoria de bancários. Ao recurso da primeira ré, eu dou provimento para decotar da condenação o pagamento de 1 hora extra diária pela supressão no intervalo intra-jornada e respectivo reflexo. E ainda decotar da condenação pagamento em dobro pelo labor em 15 de novembro de 2014 e seus consecutários. Excluir multa de desfigurância de má-fé no importe de 1%, indenização de 10%, imposta pelo mesmo fundamento. Este, no princípio, é o meu voto. Quer se manifestar? Sim, excelência. As multas foram excluídas, é isso? Sim. Há alguma divergência? Seria possível informar se há alguma divergência em relação a essas multas? Porque aí a sustentação eu iria me ater somente ao vínculo. Excelentíssimos senhores julgadores, nobres colegas aqui presentes, serventuários. Eu venho aqui, excelências, mais uma vez nesse tribunal, aqui nessa turma é a primeira, para sustentar exatamente a ausência de vínculo da funcionária da CIA com o banco. Eu sei que esse tribunal tem, na maioria das turmas, o entendimento de que há o vínculo bancário por esse tipo de serviço que é prestado pelos funcionários, mas quero crer que esse entendimento vem aos poucos mudando, algumas decisões favoráveis já nos têm chegado, inclusive foi nesse sentido uma decisão recente do TST, inclusive proveniente também desse tribunal, onde foi reconhecido, a exemplo dos casos dos funcionários dos Correios, que não deveria ser reconhecido o vínculo bancário entre o funcionário e a instituição, o funcionário da loja de varejo e a instituição financeira. Bem, seria demasiado até prolongado eu me ater aqui às questões fáticas que já são de conhecimento desse tribunal, em relação à subordinação, ela jamais trabalhou no banco, jamais teve contato com funcionários do banco, mas eu queria me ater, especificamente nesse caso, a uma situação diferenciada, que a própria reclamante confirma que ela simplesmente preenchia o formulário e encaminhava a pessoa que tinha interesse em fazer o cartão de crédito para o setor de análise. Então, é nesse sentido que eu queria que Vossas Excelências apreciassem com cautela esse caso, esse recurso, porque acho demasiado injusto até com o próprio bancário. A gente teve aqui um depoimento de uma própria julgadora que já foi, e acho injusto que uma funcionária de uma loja de departamentos que simplesmente preenche um formulário e entrega a um setor de análise para ser aprovado um cartão de crédito seja considerada uma bancária com todas as responsabilidades que um bancário tem que ter nas suas atividades. Inclusive, não só responsabilidades, mas conhecimentos mesmo, de cunho financeiro, investimentos, tudo, que essas funcionárias de loja de varejo jamais o fazem, jamais têm esse conhecimento. Elas, nesse caso específico, sequer tinha acesso, ela acessava o sistema do banco para preencher os dados, para ver se o resultado, que não é da própria CIA, o resultado ele é fornecido pelo banco, se a pessoa tem ou não o direito de ter aquele cartão de crédito,
Então, ela simplesmente preenchia um formulário e encaminhava essa pessoa para o setor de análise. Entendo eu, excelências, com a devida vênia, que deve ser reformada a sentença de primeira instância para reconhecer que não há vínculo bancário dessa funcionária. Então, nesses termos, não vou me alongar, gostaria que essa turma revisse o entendimento e desse provimento ao recurso. Com relação ao vínculo, é questão de entendimento já pacificado aqui, então eu fico vencido, porque eu até concordo com a argumentação, mas o entendimento aqui já está bastante sedimentado, a não sei que o doutor Rodrigo entenda diferente, mas parece que não. Então o voto é nesse sentido mesmo, já pelo... eu estou vencida só quanto ao intervalo entre a jornada, e agora quanto a isso de só preencher, o que tem nos autos é que não, era uma gama maior de atividades que ela exercia. Vários aqui, está detalhado, inclusive no voto é detalhado. São várias atividades, empréstimos, enfim. Então, eu estou acompanhando o voto, só fico vencida quanto ao intervalo entre a jornada. Tá certo, eu fico vencido. Eu agradeço. Só esclarecendo, pelo que eu entendi, na verdade, essas atividades elas são realizadas no setor, mas a funcionário específico não fazia. Mas eu acato o entendimento. Então, por maioria. Obrigado. Próximo agora, então, é o número 60 da pauta. Processo 12.645, recorrente Avivar Alimentos Limitada, recorrido José Rafael da Silva Alves. Voto no processo Dr. Luiz Antônio de Paulianaco, relator, Dr. Juliana Vignoli Cordeiro e Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para ostentação, Dr. Renato de Andrade Gomes. Senhor Dr. Renato? Eduardo Augusto Gonçalves Dartes. Estou inscrito Eduardo também por procuração nos autos. Gonçalves. Eduardo Augusto Gonçalves Dartes. O senhor está falando pela Avivar, doutor? Pela Avivar, recorrente Avivar. Está falando pelo recorrente? Tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a pessoa que eu cumprimento sem mais vezes com a turma. Senhor presidente, seria possível ver a conclusão do voto para facilitar a sustentação? Eu estou negando provimento. Diante da proposta de voto do ilustre relator, data máxima vênia, ousa respeitosamente discordar dessa posição, uma vez que restou demonstrado nos autos que, durante todo o período contratual, a recorrente tentou trazer o empregado às boas práticas laborais. Não foi uma, 2 ou 3 vezes que ela sofreu advertência ou suspensão, mas sim 10 vezes durante um lapso temporal de praticamente 1 ano e meio, em que tiveram advertências, suspensões que demonstram efetivamente uma gradação legal, houve imediatidade na aplicação das penalidades e praticamente as advertências e suspensões foram por faltas injustificadas. Nesse aspecto, não poderia a recorrente admitir a prática dessas condutas praticadas pela recorrida, sob pena de macular inclusive os demais, as atividades dos demais empregados. Então, aqui nós estamos falando apenas do prejuízo econômico da própria ré, mas influenciaria diretamente nas atividades dos demais colegas de trabalho. Então, diante do exposto, data máxima vênia proposta do ilustre relator, requer seja provido o recurso que não seja acatada a reversão dessa justa causa, seja em razão das inúmeras penalidades que não se aplicou uma penalidade por licença, mas tentou buscar efetivamente que esse empregado voltasse às boas práticas laborais, mas por ter respeitado a gradação e ainda em respeito ao princípio da imediatidade, razão para a qual se pede justiça. De fato, houve várias faltas dele ao trabalho, que se fosse apenas essa questão, talvez até se pudesse encontrar aí uma desídia, não via assim nesse nível de gravidade, não, mas a questão é que na contestação a empresa diz que o motivo da dispensa foi a recusa em cumprir tarefa de trabalho. A defesa não fala exatamente qual recusa teria ocorrido, mas a prova oral produzida revelou que, na verdade, essa recusa pode ter sido
a de trabalhar com a máquina ligada, que era o que a testemunha declarou, que às vezes o supervisor mandava o faxineiro trabalhar com a máquina ligada, o que não seria o caso recomendado, e que quando havia recusa de assim proceder, sofria advertência de suspensão. Isso aí, para mim, é suficiente a demonstrar que houve abuso no poder disciplinar pela empresa e justifica, então, a reversão da justa causa. Em síntese, é isso aí. Estou negando provimento por esse motivo. Doutora Juliana? Eu estou acompanhando, até fiquei surpresa com o esclarecimento que a testemunha prestou, e até disse que eu já viu alguns empregados efetuando essa limpeza com a máquina, o maquinário ligado. Seria isso até caso de até fiscalização mesmo na empresa, né? Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Então, eu estou acompanhando o voto integralmente. Rodrigo, de acordo. Obrigado pela serenidade. Um bom dia, um bom trabalho. A gente vai ter mais uma na pauta do senhor. Ela não está lançada aí, não. É o número 8 da pauta. É o processo 10.205, recorrente Sindicato dos Empregados em Estabelecimento Bancário de Santos Dumont, recorrido Banco Bradesco S.A. Vota no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para sustentação, doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrente, pelo sindicato. Sindicato recorrente. Tem a palavra. Senhor presidente, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes nessa sessão, esse recurso volta a julgamento na turma em razão do incidente de recurso de revista repetitivo em juízo de retratação. Não houve só houve apresentação de recurso de revista por ambas as partes, pelo banco e pelo sindicato, e volta a julgamento, então, em razão do incidente de recurso repetitivo decidido pelo TST. Matéria divisor de hora extra de bancário. Infelizmente, a gente tem tido as revisões desses julgados em obediência à decisão do TST, então fica até, eu entendo, desnecessário ficar produzindo sustentação oral aqui, mas é nosso dever insistir para que seu recurso seja provido, especialmente nas matérias já julgadas numa primeira oportunidade, que diz respeito ao alcance da demanda, o divisor de 150 para quem tem jornada de 6 horas, e concessão de justiça gratuita e honorários ao sindicato. O que se espera, então, é o provimento integral do recurso ordinário, e é isso. O doutor já adiantou, de retratação. Não tem jeito. Não tem jeito. Estou negando, em juízo de retratação, vencido, estou negando provimento ao apelo do autor, restabelecendo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos. Doutora Juliana? Também vencido. Por disciplina judiciária, eu estou acompanhando o voto. Doutor Rodrigo? Doutor, é o resultado. Muito obrigado, bom trabalho. Unanimemente vencido. Todos vencidos. Eu julgava por daquela outra unanimidade. forma. Mas TST falou. Brasília, locuta. Falou, não tem mais. Não adianta, vai chegar lá, vai mudar, ainda vai vir com um puxão de orelha junto. Nós estamos inaugurando, então, uma nova modalidade de resultado que é vencido por unanimidade. No mesmo ponto. Vencido. Porque a gente já ficou unanimemente vencido. Todos Cada um no ponto. vencidos. Nesse caso, Mas todo mundo vencido quanto ao mesmo ponto. Essa não, agora nós vamos para a doutora Juliana. 9h17 agora. Agora a gente vai para os processos da relatoria da doutora Juliana, a pauta de 9h17. O primeiro processo vai ser o número 7 da pauta. Processo 10.233, recorrentes Michel Rodrigues de Souza, Fidelis Segurança Privada e Transporte de Valores Limitada. Recorridos os mesmos e... aqui está repetido. E Imbel Indústria de Material Bélico do Brasil, Transportes Limitada. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienaco e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para sustentação, o senhor é doutor Juliano? Sim. Juliano Copelo de Souza. O senhor está falando por quem, doutor? Fidelis. Fidelis Segurança Privada e Transporte de Valores. Deixa eu adiantar. Quer antecipar? Quero. Conheço os recursos no mérito, dou parcial provimento ao recurso do autor para crescer da condenação, pagamento dos honorários advocatícios assistenciais, cujo percentual fixo em 15% a ser calculado sobre o valor líquido da condenação.
dou provimento ao apelo da segunda ref deles para excluir da condenação a responsabilidade solidária que lhe foi imposta na sentença. Esse é meu Quer se manifestar? proposta de voto. Sim, eu gostaria de saber se há alguma divergência. Da minha parte não, doutor Rodrigo. De acordo. De acordo. Muito obrigado, bom dia a todos. Agora é o 3. Próximo é o número 3 da pauta. Processo 10.100, recorrente Mariana Teodora Penha, recorridos B&C Confecção de Roupas Limitadas, microempresa e outros. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco e doutor Rodrigo Ribeiro Bueno. Inscrito para ostentação, doutor José Vitor Vieira Diniz. O senhor está falando por quem, doutor? Via Vêneto. Pela? Via Vêneto. Pela Via Veneto Roupas Limitada, é isso? É recorrente? É recorrida. É recorrida. Recorrida? Isso. Conheço do recurso interposto pela autora e, no mérito, nego o provimento. Quer se manifestar, doutor? Vou aguardar a divergência, presidente. Eu sou de acordo, doutor Rodrigo. Incrivelmente unânime. Ok, obrigado. Bom dia.